Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 32, a palavra de Deus nos traz a lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No capítulo anterior, a palavra de Deus vem contra Faraó e a sua multidão. E agora, no capítulo 32, o Senhor Deus ordena que Ezequiel levantasse uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: Portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Nessas palavras, o Senhor retrata a grandeza de Faraó, rei do Egito, entre as nações. E também retrata a forma que o Senhor iria apanhar ele, a forma que o Senhor iria prender Faraó na sua rede por meio de muitos povos, por meio de Nabucodonosor, que iria invadir o Egito e prender Faraó. No versículo 11, a palavra de Deus nos diz: Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Aqui nós temos um dos motivos da destruição vir sobre o Egito: a soberba do Egito, o orgulho, a corrupção do Egito por meio do seu orgulho diante do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Essa nação que foi tão poderosa na antiguidade caiu por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, pela falta de humildade de reconhecer a sua própria dependência diante do Senhor. Como está o nosso coração diante do Senhor? Reconhecemos que precisamos dele para todas as nossas decisões? Ou a soberba tem dominado o nosso coração ao ponto de acharmos que somos independentes do Senhor? Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós temos uma descrição de muitos povos que eram muito poderosos aqui na terra, mas que estavam na sepultura, e que Faraó iria jazer com todos esses povos. Faraó iria acabar como todos esses povos que estavam na sepultura, estavam mortos. O lugar dele seria com todos esses outros povos, ali aonde o seu poder, aonde toda a sua fama aqui na terra não iria adiantar de nada. No versículo 32, a palavra de Deus nos diz assim: Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aqui há uma referência aos incircuncisos, que eram aqueles que não guardavam a aliança com Deus. Que possamos meditar nessa palavra. Nós temos guardado a aliança com Deus? Ou nós temos sido incircuncisos de coração, ou seja, não temos a aliança com Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família? Que possamos meditar nessa palavra, que possamos guardar a aliança com Deus em nosso coração, para que assim, após a morte, não venhamos sofrer a condenação eterna e habitar com aqueles que são incircuncisos de coração, aqueles que não têm aliança com Deus, mas que possamos guardar a aliança com Deus. E quando morrermos, receberemos a coroa da vida, receberemos a vida eterna e habitaremos para sempre com o Senhor Jesus. Pois, se guardarmos a aliança com Deus aqui na terra, é isso que irá acontecer com nossas vidas. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração, e assim ter uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.